Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta sexta-feira, dia 8 de outubro, tá, de 2021, 27ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é a verde. Deixa eu dar uma sapiada qual que é o santo desse dia 8. Santa Pelágia. Lembrando que amanhã, tá, amanhã é dia de São João Leonardi, mas para quem se tornou recém-devoto, São John Newman, ou São João Newman, Cardeal Newman, tá? E dia 12, se não me engano, é dia também do Beato Carlos Acutis, além de Nossa Senhora Aparecida. Então faça favor de criar vergonha na sua cara. O mês de outubro é um mês muito propício para os santos. Em breve, dia de São João Paulo II e... cadê? Dia 11, São João 23, do Concílio Vaticano II, né, gente? Tem bastante santos aí pra gente, ó, Santo Antônio de Santana Galvão, Santo Antônio Maria Claret, Santo Inácio de Antioquia, Santa Margarida Maria Lacoque, junto com Santa Edviges. Uma maravilha, né? Uma profusão, a riqueza aí que nós temos na Igreja Católica. Desculpa, gente. Eu começo a gravar, começa a dar irritação. Vamos direto para a liturgia da palavra. Hoje não tem pitaco, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cuja providência não conhece limites, vós nos concedestes um anjo que vela sobre a nossa nação. Nós o suplicamos que, com auxílio deste divino guardião, conservemos a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia nesta terra de Santa Cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tá? Vamos para a oração a São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Até quarta-feira, então agora vamos para a leitura da liturgia de hoje. Segunda até quarta-feira, a primeira leitura foi de Jonas. E falar bem a verdade, é a parte do Antigo Testamento que eu dou mais risada. Se Jó nos causa um desconforto com relação ao sofrimento, a tudo que acontece com Jó, Jonas é tipo uma anedota. Desculpa, isso parece uma coisa meio herética falar. Mas Deus Todo-Poderoso usa de bom humor. A misericórdia de Deus com Jonas é na base do bom humor, ainda ensinando as lições e tudo, mas porque Jonas é um pouco resistente, né? E mesmo assim é considerado profeta. Jesus o cita algumas vezes lá no Novo Testamento, né? Jonas é lembrado, mas nós vemos que há uma resistência do profeta em obedecer à vontade de Deus. Mas é muito engraçado. Quando você começa a ter intimidade, pelo menos com algumas partes ali da Bíblia, olha, você entende algumas piadinhas que Deus faz com relação. Não dizer que Deus é debochado, né? Mas Deus tem o seu peculiar humor com Jonas, né? Aí ontem foi dia de Nossa Senhora do Rosário, então a primeira leitura era relacionado à festa. Agora não lembro se era festa ou memória mariana. Deixa eu ver aqui se diz para mim. Não fala. Não diz se é festa, mas talvez seja memória, né? Então era leitura relacionada a Nossa Senhora.
Hoje, a primeira leitura ela não é Jonas, nem é a leitura mariana. É Joel, capítulo 1, versículos de 13 a 15 e vai até o capítulo 2, versículos de 1 a 2. Beleza? Leitura da profecia de Joel. Pode as vestes e chorai, sacerdotes, gemei ministros do altar. Entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciãos e toda a gente do povo na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai a ele. Ai de nós nesse dia. O dia do Senhor está às portas, está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombeta em Sião, gritai alerta em meu santo monte, tremam os habitantes da terra, pois está chegando o dia do Senhor. Ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e remoinhos. Como a aurora espraiada nos montes, assim é um povo numeroso e forte, tal como jamais se viu algum outro, nem jamais se verá até os anos de gerações futuras. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 9, com refrão: o Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Repreendestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento. Julgará o mundo inteiro com justiça e as nações há de julgar com equidade. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Evangelho de hoje, Lucas 11, versículos de 15 a 26. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu, mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem e fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos lembrar o evangelho desse dia 3, 27º domingo do tempo comum. Marcos 10, versículos de 2 a 16, em que os doutores da lei tentam Jesus perguntando sobre o divórcio do casal, né? Perante a lei de Deus, perante a lei dos homens, e Jesus tem que responder da melhor forma possível, porque ele é Deus e homem. Já estamos na sexta-feira, amanhã é o último dia da 27ª semana do tempo comum, entrando na 28ª já. Existe uma linha, então antes de entrar no parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, eu vou fazer uma brevíssima reflexão, vou tentar ser breve. Certo, Jesus é tentado pelos doutores da lei de todas as formas, tanto na lei mosaica, perguntas maliciosas, né? Hoje também não é diferente, e Jesus está fazendo o seu trabalho, ele está lá curando, expulsando demônios, está tentando espalhar a boa nova, só que as pessoas só veem o quê? Jesus curandeiro, Jesus que tem o poder da palavra, de inflamar os corações, mas os ouvidos e a razão continuam fraquinha das coisas, né? Não estão entendendo as coisas ainda. E os doutores da lei, cheios de inveja, malícia, coisa ruim no coração e nas intenções, fica provocando ele e ainda fala abertamente: você faz esses milagres por conta de Beelzebu, onde já se viu, né?
Isso atentar contra o Espírito Santo, né, meu povo? Mas aí vem a reflexão que nos compete para os nossos dias, trazer para nós, no nosso contexto. Será que a gente não está julgando Jesus? Será que nós estamos adorando o verdadeiro Jesus? Será que a gente não está confundindo a nossa fé com o Jesus que nós criamos ou que alguém passou para nós, que é uma mistura do que o pastor falou, com o que o padre falou, com o outro padre que falou, e depois um padre está envolvido com escândalo? Entende onde eu quero chegar? E nas primeiras leituras eu tenho prestado atenção que é falado sobre a penitência e o arrependimento. Então eu falei para vocês que de segunda até quarta foi leitura de Jonas. Tirando a revolta de Jonas, que isso não importa, ainda Deus tira uma piada em cima dele, o que importou foi a salvação de uma cidade chamada Nínive, que é meio próximo da Babilônia, que nós chamamos da região da Mesopotâmia, que aliás, antes do Egito, de se tornar aquela coisa pomposa chamada o Antigo Egito, que por séculos e séculos chegou até o ponto do tempo dos imperadores romanos, né? Tá certo que já era decadente quando caiu na mão dos romanos, mas ainda tinha aquela tradição. O fervilhar do mundo, o centro do mundo, tanto na parte comercial, política, bélica e etc e tal, era na região da Mesopotâmia. Por isso que quando nós estamos estudando lá no ensino fundamental e no começo da grade curricular do ensino médio sobre história, nós vamos bater de frente, não só com os homens da pré-história, mas passa a pré-história, nós caímos de paraquedas sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia engloba toda essa região que eu falei, Babilônia, Nínive, Ur, né, que você ouve falar muito no Gênesis. Fervilhava. E lá tinha os igurates, que pareciam o primórdio das pirâmides, as adorações aos deuses, e patati patatá. Foi lá que começou a escrita, tá certo? Que foi a escrita cuneiforme, escrita lá nas tabuinhas de argila, de massa cozida, entendeu? Que é aí que você vê lá nas novelas antigas aí do Gênesis, do Rico e Lázaro, entendeu? Escrevia nas tabuletinhas e tal. Porque escrever é um negócio assim, não é para qualquer um. Até hoje ainda são encontradas tabuletas naquela região. E o que virou a região hoje? Hoje é o Iraque, Irã e tal. Um resquício que era dos antigamente e que tem até hoje. O povo extremamente belicoso, ou seja, vontade de pegar nas armas e sair atirando para todos os lados. Um povo extremamente... aquele sangue no zóio mesmo, sabe? Vontade de matar todo mundo em nome de Alá. Hoje é em nome de Alá, né? Mas na época era por conta das questões territoriais. Esse lado violento. Isso sempre foi. Sempre foi. Questão de guerras e tudo. E aí quando a gente lê a parte ali relacionada a Jó, Nínive é uma cidade grande. E sempre foi. E Jonas percorreu do começo ao fim a cidade, proclamando que Deus iria destruir Nínive em poucos dias se o povo não se arrependesse. E essa era a única coisa que Deus pediu para Jó fazer. E a coisa foi tão importante que tocou o coração desde o rei até o servo, que aí todo mundo fez até os bichos fazer jejum. Todo mundo se vestiu de saco, sentou na sujeira, deixou de comer e beber, pedindo clemência. Entende? Se aconteceu ou não aconteceu, Nínive existiu. Então, assim, não estou colocando questões, por exemplo, de trabalhos ficcionais, de literatura, né? Alguns autores, alguns escritores, até como Humberto Eco, que o personagem que lá de uma história ele escreveu existiu de verdade. Na época que está inserido naquela história, daquele romance lá do Nome da Rosa, por exemplo, estou citando Humberto Eco, então tem o Nome da Rosa. Aquele personagem religioso que chega para solucionar um mistério, aquele personagem existiu de verdade. Naquele período ele estava fugindo da Inquisição, mas toda aquela história é uma mera ficção. Então, não estou dizendo que o que está na Bíblia é uma mera ficção. Pode ter acontecido em algum momento, por causa da tradição oral, porque Nínive, de fato, existiu. Mas a questão não é só questão histórica. O que eu estou colocando, a questão histórica é mais para dar assim um toque-toque em você, para ficar mais atento nas coisas que eu vou falar, tá? A gente tem que seduzir o ouvinte, né?
umas coisas nada a ver. O que eu quero falar é, nesse período aqui, dessa semana, 27ª semana do tempo comum até agora, tirando ontem, dia de Nossa Senhora, do Rosário, as leituras têm falado sobre jejum e arrependimento. E a primeira leitura de hoje, em Profecia de Joel, é a mesma coisa. Por mais que a leitura seja sobre o matrimônio, que foi o domingo, a manutenção de certas relações, e no caso matrimonial, um sacramento perante a Igreja Católica, será que não está faltando um pouco de jejum, mortificação, penitência, paciência, né? Ouvir mais, largar a mão do ódio interno, porque qualquer relação de parentes, assim, de família, é uma relação de amor e ódio, de sacrifício e vontade de socar a mão, sentar a mão na cara, entendeu? Dá vontade, dá, né? Eu não sou casada, mas eu tenho outras relações familiares que dão no nervo, nosso nervo, né? Mas aí vem a questão, jejum, penitência e conversão. Existe um Deus. Então, Nínive sentiu temor. Aqui, na primeira leitura em Jó, também. Temos que ter temor. Mas acima do temor, a gente não pode esquecer da leitura do Evangelho de quarta, que quando Jesus ensina o Pai Nosso, porque alguém pediu. E ele fala, Pai Nosso. Porque, pergunta para um amigo judeu, ou pode perguntar aí para um padre. Na tradição judaica, os judeus de hoje em dia mesmo, Deus é Deus, Deus Todo-Poderoso, tem vários nomes lá, tem lá não sei quantos nomes de Deus, até esqueci, graças a Deus. Tem os nomes de Deus que não são pronunciáveis, é respeitado, é temor, é não sei o quê, só que não é chamado Pai. Quem traz a paternidade para nós, então olha como Jesus é importante. Jesus é que traz a paternidade de Deus para nós e ainda dá a sua mãe de herança aos pés da cruz. Jesus é família. Jesus tem bastante irmãozinho. Né? Ele congrega, agrega, junta todo mundo. Vocês não são meus servos, mas sim meus amigos. Não, é mais que isso, somos irmãos no sangue de Cristo. A Santíssima Trindade é praticamente uma mini comunidade familiar. Quer dizer, é uma mini comunidade se for um território paroquial, mas ele é uma família completa. Certo? Isso é um grande mistério. Jesus é família. Pai, mãe, irmãozinho. Todo mundo junto, os veinhos também, vovô, vovó. Ou você acha que ia deixar a viúva de Naim lá, assim, no desespero da vida? Perdeu o filho único, já era viúva. Ressuscitou o piá, né? Ele também dos vovós, dos vovôs, dos netinhos, de todo mundo. Deus, o Todo-Poderoso, já falava. Ele falava, vai falar, sempre vai falar no Antigo Testamento. Aquele que é rejeitado pela própria mãe, eu o adotarei, eu o abraçarei. Mesmo que seja rejeitado pela própria mãe, eu abraçarei esta criatura, este filhinho meu, né? Não falo que é filhinho, mas considera como filho. Porque existem casos de mães que rejeitam seus filhos, tem até umas que matam, né? Nem ia falar do pai, né? Porque o pai às vezes fica sem pai, mas a mãe, né? Mãe é mãe, né? Mas mesmo assim tem umas mães que matam o filho, entendeu? Bem, vou deixar vocês com essa reflexão aí na cabeça e vou partir para o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1123, tá? Vou deixar em aberto aí a reflexão, porque é algo muito importante a ser pensado durante essa semana. Então, é falado sobre a questão da família, mas é também falado do casal, mas é também falado da questão do jejum, da penitência. Pode reparar nas primeiras leituras. Então, meu foco essa semana ficou nisso, mas sem fugir do tema principal, que é o matrimônio, a constituição da família. Que o homem tem mania de querer o divórcio, né? Acha que errou, em vez de assumir suas gracinhas. Então vamos lá. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. Sendo os sinais, destinam-se também à instrução. Não só supõem a fé, mas por palavras e coisas também a alimentam, a fortalecem e a exprimem. Por esta razão são chamados sacramentos da fé. Muito bem. Gente, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para todos, tá? Se preparem para o domingo.
Fiquem em paz, na paz de Cristo. Ah, lembrando, dia 12, né, de Nossa Senhora Aparecida. Para os recém-devotos do Beato Carlos Acutis, se não me engano é o dia 12 também, certo? Então não esqueça de ir na missa, prestar honra e culto. Tá certo? Tá bom? Se preparem aí. Desejo a todos, então, a paz de Cristo para vocês nessa sexta-feira, tá? Paz e bem.